Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, para nossa satisfação, aqui pela Rede Amiga Espírita. E mais uma semana, essa primeira semana aqui do mês de novembro, hoje, dia 4, então, de novembro de 2025, nesse nosso Evangelho de número 37. Hoje nós vamos falar de um assunto que as pessoas fogem, as pessoas não querem ouvir. Só que, quando acontece algo perto delas, semelhante, que é muito trágico, traz a reflexão: poxa vida. Será que se eu não tivesse um pouquinho mais de conhecimento em relação a isso, não poderia ter evitado, né? Não poderia ter feito alguma coisa para amenizar isso? Sei lá. Então, acho que todo conhecimento nunca é demais. Eu já contei essa historinha aqui uma vez, mas vou contar de novo, desse assunto sobre, no caso hoje, suicídio, loucura. O Dr. Aguinaldo, aqui de Paula Vasconcelos, nosso amigo, nosso mestre aqui de Rio Preto, certa vez me contou o seguinte: Luciano, eu fiquei muito surpreso que eu fui fazer palestra num centro uma vez, e antes de fazer a palestra, o dirigente me contatou, me convidou para ir lá e tal, e eu aceitei de pronto, né? E eu perguntei para ele, assim, para tentar ajudar. Geralmente a gente faz isso também, eu e a Estela. Tem um tema aí que vocês têm necessidade? Alguma questão a ser abordada aí? De repente, por exemplo, já teve centro espírita que a gente foi, o dirigente falou assim para nós: olha, seria bom se você falasse sobre melindre, porque o pessoal aqui, os trabalhadores estão melindrados uns com os outros e o clima está meio tenso aqui. Então, se você falasse sobre Melinda, ia ser muito bom, ia ajudar muito, porque tem um monte de gente precisando saber disso. Então, a gente foi lá e fez o assunto, falou do tema, né? Então, tem local que a gente vai, o pessoal pede, ó, fala de perdão, tem muita gente que o coração tá amargo aqui, não tá conseguindo perdoar, e enfim. E aí o doutor Agnaldo falou assim pra mim: olha, eu fiquei muito surpreso que o dirigente falou assim pra mim: ó, Aguinaldo, você pode falar do que você quiser, você não falando de suicídio, você pode falar o que você quiser. E aí ele ouviu aquilo e falou: nossa, puxa vida, as pessoas não querem saber sobre esse assunto, que por mais que não seja agradável, né, não é um assunto de felicidade, mas o que acontece é que as pessoas têm cometido suicídio. E aí a reflexão que o Dr. Aguinaldo fez comigo é assim: você vê, as pessoas não estão falando disso e os suicídios têm continuado. Não sei nem se dizer se estão aumentando, mas continua tendo casos, inclusive mais preocupantes. Hoje em dia, em jovens, adolescentes, assim, sabe? Enfim, aí o Dr. Agnaldo me falou assim: você vê, as pessoas não querem falar disso porque não é um assunto gostoso de ser falado, mas enquanto não se fala, estão cometendo suicídio por aí. E se a gente soubesse um pouco mais sobre ele, como nós vamos falar aqui hoje, talvez a gente evitaria de muita gente ir embora antes do tempo aí, dessa forma. Então, eu deixo meu carinho, meu bom dia para você e vamos para mais um estudo, né? Vamos lá, e o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia. Chega a ser triste, né? A gente ouvir uma história dessa da pessoa falar, ó, não fala sobre suicídio. É interessante que às vezes a mídia ela se comporta dessa maneira, porque realmente foi um estudo científico que se você fala do suicídio abertamente, como foi, isso é como se fosse assim, dar ideia às pessoas que já estão ali vivendo um processo de, acho que se eu sair dessa vida, ninguém vai sentir minha falta, por aí afora. Então foi tomada essa decisão. É por isso que as pessoas falam, nossa, fala tanto de suicídio, mas eu não ouço falar de suicídio. Você não ouve porque não pode ser divulgado. Você vê que até quando Você fala dos acontece. casos, né? Você não ouve Não, falar de casos, né? Ah, sim. A não, mídia não não divulga. divulga. Até quando um artista, né, morre, ele fala, morreu por intoxicação de remédios. Ele não fala que ele tomou os remédios para se suicidar. Então, assim, é complicado mesmo esse assunto, mas então que seja falado de valorização da vida, de alguma outra forma, mas tem que ser falado. Culpa é algo que leva as pessoas a pensarem nessa equivocada saída, que é o suicídio. Muito chato isso, né, gente? E nós vamos conversar sobre isso hoje, mas se você tiver algum caso na família, amigos, ou se você ficou sabendo, também tem a prece no capítulo 28, prece para um suicida, que é diferente
de você saber de logo após um desencarne, existe a prece, mas aí tem o do suicida, que é diferente. Então, você pode aí estar ajudando uma pessoa. Do mais, o assunto é pesado, mas a gente vai tentar deixar leve, esclarecedor, porque o dia aqui tá bonito. São José do Rio Preto tá um solão, depois de uma semana aí surpreendente, uma temperatura um pouquinho mais amena, nublado, chuvisqueiro, tava parecendo início de inverno, né? Tava gostoso, Vocês hein? imaginam, final de outubro, tava gostoso, então a gente aproveitou. Aproveitamos aí porque em São José do Rio Preto, quem conhece aqui e a região sabe que é assim. Se você tiver condição de ficar em ar-condicionado, você fica pulando de um lugar para o outro, você entra no carro, liga o ar, aí vai em um lugar que tem ar, alguém te chama, seu fulano, vamos lá em tal lugar, você pensa, vou nada, lá não tem ar. Pois é. A gente já chegou a orar abençoando quem foi o inventor dessa maravilha que é o ar-condicionado. Brincadeiras à parte, isso tem muito fundo de verdade, que o nosso estudo aí seja uma bênção na vida de vocês. É claro que é, meu Deus, mas eu nunca vou pensar em suicídio. É bom a gente saber um pouquinho sobre esse assunto, porque você pode ajudar alguém. Nós vamos tentar encaminhar esse estudo como se fosse uma prevenção do que vai vir, do que pode chegar até você, e a gente, como saber, né, lidar com tudo isso? Vamos que vamos então, gente. Deus abençoe a todos aí. E lembrando que o telefone do CVV está aqui embaixo, acabei de colocar aqui agora, Centro de Valorização da Vida, é um telefone que é 24 horas por dia o É atendimento, muito bom. temos que lembrar sempre disso. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui em outro momento, aí no futuro, né, que não está aqui ao vivo com a gente, e viu que o assunto aqui hoje, o tema, né, fala sobre esse autodestruição, né, que a pessoa comete ali contra si mesma. E então, se você está nesse pensamento aí ruim, procure aí atendimento, procure as casas espíritas. E se falar, não, não sou espírita, não quero saber nada de religião, não, eu quero, então eu vou falar com alguém, não tem nada de religioso, fale com o CVV, ligue aí, qualquer telefone, é gratuito, 24 horas por dia, você pode ligar do seu celular, telefone fixo, onde você quiser, tá aqui embaixo, aqui, ó, 188, você pode ligar no CVV, certo? Fica esse registro aí. Vamos então ao nosso momento de oração para dar início ao nosso assunto de hoje, que não é tão curtinho assim, né? Vamos aos nossos bons dias. Aliás, vamos ao nosso momento da oração. Vamos lá. Já aumentou um pouco mais, pessoal. Estamos em 94. Acho que quem entrou no YouTube e não conseguiu foi pro Face, né? Que legal. Vamos juntos, então. Senhor Jesus, que maravilha, Senhor, estarmos aqui reunidos, podendo falar de um assunto que é tão necessário, tão útil para os nossos corações. E dentro dessa utilidade, Senhor, que o Evangelho nos traz, nos dando sempre oportunidades e ferramentas para que a nossa caminhada, a nossa jornada se torne mais nítida do que viemos aqui fazer e também mais leve. Que a aplicação da compreensão em nossos dias facilitam tudo. Muito obrigado, Senhor, por essa também facilidade de estarmos aqui reunidos em um grupo tão grande, estudando a mesma mensagem e cada um dentro do seu jeito, tentando aplicar no dia a dia. Gratidão aos nossos benfeitores amigos que vêm até nós, nos esclarecendo, nos ajudando, na casa de cada um aqui, na mente, tentando fazer com que esse conhecimento do Evangelho entre no coração. Muito obrigado, Senhor, por essas sementes plantadas em nós, que possamos fazê-las germinar. Gratidão aos nossos irmãos desencarnados que tiveram seu dia de recordação no dia 2, que eles possam ter recebido pelo menos uma prece, uma palavra de carinho, e quem não o fez, que faça agora. Do mais, Senhor, temos a gratidão de estarmos aqui com essa oportunidade divina da vida. Abençoe nossos entes queridos, o nosso lar e o nosso estudo que agora se inicia. Que assim seja. Trouxe um livro, acho que faz um tempinho que eu não trago. Eu não tenho controle da ordem que eu pego os livros ali. Eu vou e pego.
Meio aleatório, né? Olha que bonitinho. A gente vê que é antigo pelo jeitinho da capa, né? Que na época devia ser um É anos estouro. 80 esse livro aí. Devia ser um arraso, né? Uma Tem capa 40 dessa, anos assim. esse livro, no mínimo. A capa e o final, né? É a mesma. Frente e verso é igual, né? É igual. Capa e Mesma contracapa igual. estampa. É de Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos. Trouxe uma mensagem de Antônio Martins. Nas amarguras da vida, aceita a prova como é. Dificuldade é a medida que avalia a nossa fé. Olha o seu Alcir Brioni chegando aí, ó. Aí é o Serbione, um abraço. E não é assim mesmo, gente? Quando você passou alguma dificuldade, tem aquelas pessoas, como nós conhecemos muitos na pandemia, perderam a fé. Irmãos nossos de caminhada olharam para nós e falaram assim: ó, não vou mais em lugar nenhum, não consigo. Perdi uma pessoa querida, o outro partiu, o Covid fez eu perder a fé. E, na verdade, foi um teste da sua fé. Quantas pessoas não dobraram a oração? Quantas pessoas não se encontraram mais com Deus no momento do desespero? E existem, infelizmente, alguns que no momento do desespero elas se afastam de Deus. E sem julgar ninguém, é só compreender mesmo, né? Que é difícil. Pois bem, hoje então nosso evangelho número 37, com esse tema aí que a gente não pode nem falar, que se falar já o vídeo cai, já caiu. Pode. Nosso canal Espiritualidade São José do Rio Preto no YouTube. O YouTube acabou de derrubar o vídeo, então, por enquanto, estamos aqui ainda na Rede Amiga Rai TV, Rede Amiga Espírita TV. Estamos na Rai TV Internacional e no canal da USE de Rio Preto no YouTube. Então, tem mais 3 canais que ainda estão ativos lá. Vamos ver até quando, né? E no Facebook estamos na fanpage da Rede Amiga Espírita e no meu perfil, Oceander Visca, aqui está tendo um público recorde aqui hoje. O pessoal saiu do YouTube, né? O vídeo foi derrubado. Tá todo mundo no meu perfil aqui no Face. Então, vamos lá. Hoje aqui, então, seguindo a sequência do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, vamos à leitura. Então, convido você a me acompanhar nessa leitura. Vamos lá? O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. O que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? O que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia?
Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele, do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo, talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário, em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar esse mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu. O suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável, e podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra, no caso o espiritismo, o evita, o que é confirmado pela experiência. Vamos ao comentário da Estela. Olha, gente, que necessário, né, esse tema. Sabe o que é interessante pensarmos? Que essas pessoas que cometeram esse ato sem julgamento, sem pensar assim, poxa, que fraqueza. Vamos pensar no seguinte: elas estavam passando um processo doloroso na vida. E aí cometeram esse ato. Talvez o processo doloroso que essa pessoa passou, você passou algo parecido. Ou talvez você pense assim, poxa, é muito doloroso mesmo. Mas vamos falar a verdade. Quantas coisas você já passou na vida? Se você tem aí acima de 40, acima de 50, você tem uma listinha de coisas que foram momentos, situações que a vida te provou, tirando o seu chão. Sabe aquele dia que você acorda e pode estar um sol brilhando, mas sua mente está nublada, está uma tempestade lá dentro? Você já passou por isso. E essas pessoas, elas não suportaram esse dia. E o interessante pensar que vocês já viveram alguma situação que pensou assim, meu Deus, e agora? E aí você deixa um dia, continua na luta, outro. E não é o tempo, é a própria caminhada junto com o tempo que faz com que essa dor do primeiro dia se apague. Vou colocar casos de antigamente aqui. Antigamente, na época da minha mãe é de 1946.
Ela contava que as mocinhas, se elas fossem difamadas, né, se falassem que ela, nossa, olha, dormiu com um homem aí, pronto, acabou com a vida dela. Existia a reputação, né, o nome da família. Se descobrissem que a pessoa roubou, ali o bairro ficava sabendo, pronto, acabou a reputação da pessoa. E essas pessoas cometiam suicídio. Quando terminava um namoro, na época, até mesmo porque Romeu e Julieta, a gente vê o caso trágico do final, ele inspirou muitos jovens a pensar assim, bom, já que eu não posso ficar com essa pessoa, vou demonstrar porque um dos maiores, né, uma das maiores encenações, até hoje a gente sabe sobre a história, até hoje a gente sabe que foi um dos clássicos do teatro aí por mundo afora, com esse final fatídico, inspirou muitos jovens a achar que isso era uma prova de amor, tirar a própria vida. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que imagina naquela época, gente, como a percepção da pessoa era pequena, de pensar assim, ó, o Sander roubou, coitado, agora tá desesperado, vai pensando em se matar, porque as pessoas ao redor aqui sabem disso. Não tinha nem rede social na época para divulgar. A poeira ia baixar. Um ano, um mês, uma semana até chegar outro caso. Mas o desespero da pessoa não esperava a poeira baixar. Nossa, olha, ficou sabendo da menina ali, menina tá sendo alvo, né, das fofocas, das intrigas. Quanto tempo até essa poeira baixar? A pessoa não esperou. Esse esperar a situação melhorar é o que diferencia o desespero da pessoa momentâneo em cometer esse ato. E esse esperar essa dor passar é o que justamente faz você ficar forte. E para esperar essa dor passar, você tem que acreditar em algo além. A doutrina espírita nos coloca na situação de estamos com o pé na terra para evoluir. E esse evoluir também entra ficar forte, coragem para suportar as dores, calúnia ou não, está mexendo com seu orgulho. As pessoas perdiam aí sua fazenda em jogos de azar. Acontecia alguma coisa assim que ia para esse ato. Agora, vamos imaginar você pensando na vida futura, como o próprio livro Memórias da Suicida da Ivone, quando a pessoa entrou nesse desespero, e aí ela chega lá no Vale do Suicida, e pós-Vale do Suicida ela é resgatada em um hospital, que inclusive a conversa deles era assim, ó, a gente é tratado muito bem aqui. E aí eles entram na mesma faixa que eu vou entrar, você anda de, eu quero ver meus parentes, eu tô com saudade dos meus parentes. E aí eles vão preparando eles, falam, olha, a gente vai levar vocês, mas tem que ter uma preparação aqui para levar vocês para encontrar os seus parentes. Por quê? Quando uma pessoa comete esse ato, parece que é só para si. Eu não mereço estar mais aqui, eu não suporto essa dor, tudo eu. Na verdade, ela atinge todos ao redor, até a comunidade ao redor. E como isso? Bom, imagina você ser sobrinho de um suicida, irmão de um suicida, filho, marido. Isso marcou a sua vida. Eu assisti um vídeo esses dias muito bonito. O rapaz estava só entrevistando algumas pessoas que tinham características de pessoa de uma certa idade, vivia de bem com a vida, colocava o microfone na boca da pessoa e perguntava, e aí, qual o segredo, né, de você estar aí sempre bem? Aí ele foi entrevistar uma jovem senhora, porque ela tinha uma aparência muito mais nova, mas ela tinha 60 anos, falou que fazia faxina, e muito bem com a vida, falou, com a faxina eu consegui comprar uma casa, comprar outra de aluguel e tal. E ele falou assim, qual que é o seu medo, né? Qual é o segredo de viver assim? Qual que é o seu medo? Porque o segredo, ela falou, é trabalhar, é lutar, ir para frente, é uma pessoa muito de bem. E ele falou assim, qual que é o seu medo? Aí ela começou a chorar, porque do lado dela tinha o filho dela, com síndrome de Down. Ela falou, meu medo é deixar. E ela fez assim, ó, deixar ele. Então você tem medo de morrer? Ela tinha medo de morrer.
Ela não pensava no eu. Ela pensava, se eu não suportar algo e sair, quem cuida dele? Você já viu pessoas doentes no hospital? Eu já vi muito, porque eu fico internada com a minha mãe, às vezes, com meu pai, eu fiquei muito. Você faz amizades, né? E às vezes a pessoa ali no leito, doente, ela fala assim: nossa, menino do céu, eu vou falar a verdade pra você, eu tenho medo de morrer, sabe? Eu tenho 3 gatos lá em casa, que só eu que sei cuidar daqueles gatos. E minhas plantinhas? Quem tá aguando minhas plantinhas? Quando você ama ao ponto de falar o outro é mais importante que eu, não no sentido de deixar a sua vida de lado e só cuidar do outro, mas quando você ama dessa maneira, você fala, nossa, eu vou fazer falta pro outro. A sua dor diminui. Imagina a maior dor de todas, perder um filho. E se você tem outro filho? O outro filho perdeu o irmão e pode às vezes perder a mãe e o pai, porque ele tem uma data certa dos acontecimentos. Depois que aconteceu isso, a minha mãe aconteceu dela entrar em depressão, ou pirar, ou se suicidar. Então eu perdi o meu irmão e minha mãe. Quando nós pensamos ao redor, já ameniza a nossa dor. Quantas vezes você já chorou escondido dos seus filhos? Para quê? Para preservar ele do acontecimento. Preservar ele. Poxa, eu preciso chorar, mas minha filha não pode ver isso, porque ela vai ficar apavorada. Isso é preservar o outro. Então, quando a gente comete esse ato, né? Deus me livre, não é uma saída, é a última porta, a gente não pode nem olhar essa porta. Não podemos nem brincar de falar assim, nossa, Sandra, tem hora que eu tenho vontade de sumir. Não brinca com essas coisas, não. Sabe quando você está na beira de um prédio e você fala alguma coisa e os antigos diziam assim, olha que o diabo atenta. Isso é verdade. Fica falando que você quer sumir, não. É atração, né? Atrai, porque já tem um desejo ali, ó. Porque se eu sumir, as pessoas vão me dar o valor. Também tem esse lado da questão. Toda vez que levavam um pessoal, que era o suicida do Vale, que já estava em hospitais lá para a terra para ver os entes queridos, estava assim, ó, acabou a vida dos filhos, dos companheiros que estavam, dos irmãos, porque as pessoas se sentem desconsideradas. Ela pensa assim, poxa, não me amava, né? Se amasse, estava aqui lutando junto comigo. Porque a vida é uma luta. Então, o que eu penso para mim, para você, se você está cuidando de um filho, de um neto, não alivia todas as barreiras para ele, não. São essas barreiras que te deixam forte. É como se fosse assim, ó. Imagina, você se matricula numa academia para ficar forte. A gente está aqui na vida para crescer, ficar forte. Os músculos da generosidade, da alegria, da fé, da coragem. E aí, quando o instrutor te passa um pezinho para fazer uma forcinha, vem alguém que te ama muito e diz: não, eu faço para você. Você não ganhou músculo. Você não deixa o outro ganhar músculo. Não deixa o outro ganhar músculo. E o que acontece hoje com a vida é uma facilidade muito grande. Uma facilidade que nós não tivemos, às vezes, na nossa época. Vou colocar aqui que eu tenho 46 anos. Da nossa para trás era uma escassez da matéria danada. Da nossa para frente, eu acho que nós fomos a última geração, aí você tem aí 40 anos, até uns 35, que você tinha um sapato para passear, uma roupa para passear, porque era muito escasso, né? Você passou a vontade da Danone. Ah, não, Estela, hoje tem muita pessoa que passa vontade de Danone. Mas é diferente, gente. Vocês sabem que a indústria hoje, o macarrão que você só comia de domingo porque o macarrão era caro, o macarrão hoje está no mercado R$3,50. R$4 você compra um pacote de macarrão. Então, a indústria fez esse movimento para você ter um sapato novo antigamente. Nossa, quantos por cento do salário dos seus pais não iria para comprar um sapato para você? Hoje você vai lá, você consegue parcelar um sapato em 10 vezes de 10. R$100 um calçado. Tem calçado muito mais barato que R$100, a gente sabe disso. Então, essa facilidade da matéria, essa facilidade pode enfraquecer as pessoas ao nosso redor.
Se você dizer só sim para as pessoas, o dia que você dizer não é um impacto muito grande. E eu preciso dizer não de propósito? Não, deixa só fluir. Tem coisa que é necessário ou não. Vocês já pararam para pensar o que é o feminicídio? Estamos aqui falando de suicídio. O que é o feminicídio? É um homem que levou um não. Às vezes não deu tempo dela viver para contar, olha, então, eu falei não para determinada situação, ou para um ato sexual, ou para continuar um namoro, continuar um relacionamento, ele não aguentou o não. Os fortes aguentam os não da vida. Então, as pessoas ao seu redor, eu digo até por mim e pro Oceano, imagina eu viver com o Oceano e ele viver comigo, e tudo que eu peço pro Oceano, ele diz sim. E tudo que ele pede pra Estela, a Estela diz sim. Pensa num relacionamento frágil. Porque o dia que eu tiver que dizer um não, hoje, Oceano, eu não quero comer pizza. Ah, mas por quê? Porque ele não suporta o não. Olha como é a dificuldade da vida. Hoje você poder falar sim para tudo, mas escolher às vezes falar não. Mesmo sabendo que se for uma criança, às vezes a criança até chora, fragiliza o nosso coração, mas esse choro fortalece. Quantas vezes você não se viu em uma roda contando, nossa, meu pai, hein? Meu pai só de olhar e eu tremia. E meu pai saía, isso é verdade, a gente saía de casa e falava assim, ó, a gente vai em tal lugar. A gente não tá indo para comer. A gente vai lá fazer uma visita e vai embora. Aí a pessoa servia, você ficava só olhando a comida assim, mas o papai tinha falado que não era para comer, não. A gente conta essas histórias com orgulho porque nos tornou forte. E hoje a gente vê é muito fácil, é tudo muito fácil. O que essas crianças vão ter para contar lá na frente se ela só levou sim? Só teve facilidade, Só né? teve facilidade. E aí nós vamos, a minha amiga voltou da Suíça, ainda há pouco, ela disse, Estela do céu, parece que você está num conto de fadas. Parecia que eu estava dentro de uma cidade cinematográfica, porque não tinha lixo no chão, não tinha um buraco. Ela veio deslumbrada, porém o índice de suicídio é muito alto. Sabe por quê, gente? Vamos fazer um julgamento bem chulo aqui, mas é o que é. Não tem dificuldade. Ninguém passa dificuldade em nada. Mas de vez em quando, mesmo na Suíça, eu acho que a pessoa deve perder um emprego. E aí o que acontece? É a primeira porta na cara da pessoa. Mesmo na Suíça, sendo tudo maravilhoso, tudo funciona lá, termina-se relacionamentos. E aí? Mesmo na Suíça, a pessoa se alimentando bem, fazendo exercício físico, aparece uma doença. E aí? Por isso que o índice de suicídio é alto. Então, essas dificuldades estão te moldando. Será que o índice de suicídio, onde as pessoas passam necessidade, é muito forte? Não é. Olha que coisa isso. Você já viu o pessoal que tem um diagnóstico de câncer? O tanto que ela luta? Não, ela teve um diagnóstico de câncer, aí ela se matou. Eu nunca ouvi falar isso. Sabe por que ela se suicidou? Porque ela teve um diagnóstico aqui, que ia ser uma doença difícil. Geralmente a doença é mandada por Deus, né? É tudo autorizado. Não, essa pessoa aguenta. Não é um fardo que você suporta, essa pessoa aguenta. A gente acompanhou de perto o caso do câncer do Bruno Covas, não é? Muito doloroso, porque como ele era uma figura pública, a gente acabou vendo entrevistas, vendo a despedida dele com o filho. Até o último dia a pessoa luta contra a doença, quando é doença. Mas quando o suicídio acontece, por alguma coisa que em uma semana estaria tudo resolvido. Uma semana a poeira baixou. Você viu? A pessoa descobriu os meus podres. O que eu faço? Eu vou para essa porta aí. Em uma semana, se você tiver alguém que está passando uma situação difícil, fala, cara, espera uma semaninha. Sabe por quê? Essa uma semana, 7 dias dele dormir. Toda vez que ele dorme, ele se encontra com benfeitores que vai virar para ele e falar, calma, a gente está aqui te ajudando. Calma. É desesperador o momento hoje, aí no primeiro dia tá desesperador, no segundo, no terceiro já tá mais leve, no sétimo dia já acalmou.
A pessoa que comete um suicídio, geralmente, ela não esperou uma semana da poeira baixar. Então, meus irmãos, quando chega uma dificuldade na tua vida, pensa, isso vai me deixar mais forte. Se você está vendo pessoas ao seu redor passando dificuldade, fala para ela que vai melhorar. As coisas vão melhorar. Isso é fato. Pega a história do teu pai e da tua mãe e fala para eles, conta para mim alguns momentos de dificuldade. Eram dificuldades extremas. E você está aí hoje, criado firme e forte. E eles passaram lá, ó. É o povo que abria o caminho no facão, né? E lá no mato, lá, ó. E hoje já tem aquele trajeto formado. Eram guerreiros da própria vida. Eles não lutavam contra uma guerra, eles lutavam com a vida. Era buscar água no poço, pegar lenha para acender. Hoje para acender o fogão é elétrico. Eu tenho uma caixa de de forf. Eu tenho uma caixa de forf aqui guardado para de vez em quando acender uma vela, alguma coisa. Porque não se usa nem o fósforo mais no meu fogão, porque o meu é elétrico. Acredito que a maioria, hoje em dia não tem nem mais esse, né? É o cooktop, né? O pessoal já compra aquele que é eletrônico. Na época da minha avó, era lenha. Busca lenha. E aí depois minha mãe contava o quanto que ela... Porque meu avô, que eu não conheci, morreu, minha mãe tinha 9 anos. Então ela teve que trabalhar. E aí ela tinha que passar uma roupa de um médico, uma roupa branca, com ferro de brasa, que caía a brasa. Carvão, E né? tinha que engomar. Ou é isso. Hoje tem esse material, essa blusa do Sander mesmo, e a minha. Lavou, passar, né? Estendeu direitinho e embora. Não precisa passar, não. Hoje nós temos facilidades naturais já. Naturais. Então, de vez em quando você pensa assim, poxa, tá tudo tão certo na minha vida e tá tudo bem, não fica esperando que vai vir uma coisa ruim, não. Olha as dificuldades do outro, gasta essa tua energia de preocupação de às vezes, nossa, tá muito bem, já já vai cair um meteoro aqui em casa, porque tá tudo muito bem. Não, olhe as pessoas que estão ao seu redor passando dificuldade, ore por elas. As dificuldades existem, a maldade ainda existe no mundo hoje. Aquilo que a gente viu no Rio de Janeiro, ora por essas pessoas, independente de, nossa, eu estou a favor desse, estou a favor daquele, estamos a favor da vida e do bem. Se infelizmente aconteceu aquilo tudo, o que eu posso fazer com isso? Orar. Orar pelos policiais que estavam fazendo seu trabalho, orar o pessoal que desencarnou, orar pelas mães do pessoal que desencarnou, porque nenhuma mãe cria um filho para chegar nessa condição. Então é isso que a gente faz com a dor do mundo. E quando chegar a nossa, eu vou ter orado por tanta gente que passou tantas coisas que eu falo, cara, eu não sou melhor que ninguém, eu tô passando um negócio aqui, mas eu já entrei em contato com dores e eu vi como que é a vida aí. Chega para todo mundo, às vezes, uma onda mais forte. Isso nos livra muito de pensar nessa porta, a porta do suicídio. E acreditar na vida eterna, então, aí lacrou. Eu sei que dores chegam para todo mundo, mesmo que você é uma pessoa boa. Desde pequeno já passei algumas dificuldades, alguns nãos, então eu sei que a vida é assim. Já vi as pessoas passando ao meu redor e eu sei da vida futura. Não tem como você olhar essa porta. Então ajude as pessoas a não olharem essa porta também. Pregue o evangelho com suas atitudes. A que seja mais grato, fala de coisas boas da vida. Não entre nessa linha de reclamar, porque você pode estar falando com uma pessoa que ela está tão desesperada dentro dela e você não sabe. Que como meu tio Pingo aqui falou, tio Cesário, ele falou assim, eu conheci 3 pessoas que cometeram esse ato, eram pessoas maravilhosas. As pessoas não estão falando que elas vão cometer esse ato, elas são maravilhosas. E aí você encontra com essa pessoa e diz assim, cara, eu tô tão desanimado. Você vê que agora vai vir mais um imposto aí? Nossa, você viu aquela guerra lá? Aquela guerra que não acaba nunca da Ucrânia lá? Pronto. Era a gota do balde que faltava dessa pessoa. Vamos ser melhorzinhos. Vamos tentar segurar esses comentários e comentar sobre a vida, as coisas boas que acontecem. Vamos falar a verdade, gente? Teu dia de 24 horas tem mais coisas ruins ou mais coisas boas? Incontáveis coisas boas. Só o funcionamento do seu corpo já é uma bênção. Então, quem sabe você pontuar alguma coisa
uma pessoa que está em desespero, o balde dela está quase enchendo, para ela entrar nesse desespero. E você dizer o quanto é bom viver, o quanto você é feliz com isso, com aquilo, não você em si, o quanto que é maravilhoso essa vida, melhore o seu vocabulário para conversar com as pessoas, porque você não sabe se ela possa estar nessa situação, não é, Luciana? E hoje eu vou Pois ficar é. até o final, peraí que eu já vou. Pois é, meus irmãos. Vocês veem que nós estamos diante de um assunto delicado, mas imprescindível de ser falado. Nós não podemos deixar de falar disso. Por quê? É muito trágico quando alguém comete esse chamado acidente da razão. Como diz o nosso Newton Stuck, nosso amigo aqui de Neves Paulista, deu essa nomenclatura mais sensível, né? Mais suave, mais respeitosa, né? Acidente da razão. Realmente, a pessoa, na sua razão, ela comete um acidente. E depois, às vezes, leva um certo tempo para o reparo. Então, meus amigos, o que a gente está aqui em busca de fazer é de trazer essa orientação da imortalidade da alma, da continuidade da vida, que não adianta você se ausentar de uma jornada esperando encontrar do outro lado soluções miraculosas. Não adianta você crer que tudo acaba com o encerramento da jornada aqui na nossa vida, vamos dizer assim, dessa atual encarnação. Por isso que foi muito bem destacado no Evangelho o combate às ideias materialistas, que fazem com que você possa imaginar que morreu, acabou o sofrimento. Ninguém quer exterminar a própria vida, as pessoas querem exterminar a dor que elas sentem. E elas acreditam de uma maneira equivocada que exterminando a sua jornada, ou seja, eliminando o seu corpo físico, vai fazer com que as suas dores morais, as suas problemáticas psicológicas e até espirituais possam se resolver. E muito pelo contrário, o que acontece é que você ganha mais lucidez e sente as coisas com mais intensidade. Por isso que muitas pessoas vêm perguntar para nós assim: é verdade que o fulano, que é meu parente, que eu amo, que cometeu esse ato, está sofrendo no mundo espiritual, está lá abandonado e etc. A resposta que a gente sempre dá é: bom, abandonado ninguém está. Disso você pode ficar totalmente despreocupado. A questão é, a pessoa sente o realismo do ato cometido e obviamente que um segundo depois de ela ter cometido esse ato, ela já está arrependida porque ela viu que ela não conseguiu resolver o problema emocional que a afligia, ela apenas conseguiu dar cabo, dar fim à existência corpórea apenas, ela apenas conseguiu se desligar do seu corpo físico. Ela apenas vê que quem foi punido foi o seu corpo, porque o espírito continua vivo, sentindo as mesmas sensações, tendo as mesmas emoções. Os problemas não se resolvem, muito pelo contrário, eles se agravam, eles aumentam. Porque aí a pessoa, então, que comete esse ato, passa a perceber as dores que deixa ao redor, passa a sentir os choros, as angústias daqueles que estão ao seu lado e que amam muito. O buraco, o vazio causado traz uma nova sensação, ou seja, um problema novo que surge. Não bastasse a dor que a pessoa quer eliminar, não bastasse a problemática que ela já carrega, seja por uma frustração, por uma perda, por um abandono, por uma perda de saúde, por uma descoberta de uma doença, seja lá qual for o motivo. Muitos casos, por exemplo, que eu conheço aqui em Rio Preto, cometidos por conta de desilusões amorosas. Nunca me esqueço de um amigo, na época eu era jovem, adolescente, entrando na juventude, ali na faixa dos 16 anos de idade, e um amigo meu com 18 anos cometeu esse ato depois de ter encerrado um relacionamento que ele queria que continuasse, e a menina não querendo mais ele cometeu esse ato. Me lembro sempre da figura gentil, do indivíduo leve, agradável, de família, maravilhosa. Inclusive sou amigo do irmão dele até hoje. E fica um vazio em todos nós. Eu acho que assim, a pessoa leva sempre um pedacinho de cada um, né? Todo mundo comete esse ato, acaba arrancando um pedacinho do coração de todo mundo que amava essa pessoa. Então não deixa de ser um mini acidente da razão dentre todos aqueles que amam essa pessoa também.
Por isso que é importante a gente ressaltar as informações sobre a imortalidade do espírito, da continuidade das existências, ou seja, você termina uma, continua em outra. São apenas capítulos de uma mesma novela. A novela não se encerra. Ela começou um dia, mas ela não tem hora para acabar. Então, se a pessoa tiver essa consciência, ela vai pensar mais em cometer esse ato. Ela vai falar, pensando bem, eu sei que no meu espírito não vai morrer, então não vai adiantar. Se eu me matar aqui, ou se eu fizer qualquer coisa, não vai resolver o problema, porque eu vou continuar vivo, meu espírito não morre. E aí, nós temos hoje em dia o nosso amigo Newton Stuck, que traz muitas resoluções novas e atualizadas, vamos dizer assim, em relação a como que acontece, então, a reentrada no mundo espiritual dessas pessoas, desses nossos irmãos, que cometem esse ato terrível. E nós temos a certeza e a confirmação de que a providência divina não abandona ninguém, Deus não abandona nenhum de seus filhos. Ninguém é fadado a ser, então, deixado na lata de lixo. Portanto, se você que está me assistindo aí, tem algum parente que cometeu esse ato, pode ficar tranquilo. A providência divina sabe que essa é uma pessoa com muito mais fragilidades e que necessita, portanto, de muito mais cuidados. Não tenha dúvida disso. Se a tua dúvida era assim, será que o meu parente, meu amigo, aquela pessoa que eu conheço, que cometeu esse ato, será que ela não está bem? Será que ela está abandonada? Ela está na lama? Ela está no sofrimento? Não, não é bem assim. Ela não está em sofrimento por abandono. Geralmente a pessoa cultiva um sofrimento por um arrependimento do próprio ato cometido. É o arrependimento dela. É a frustração de ver assim uma empreitada que não deu certo ter acontecido. Ou seja, o meu planejamento era, eu vou eliminar essa dor que eu tenho, essa frustração, essa mágoa, esse arrependimento, essa vergonha que às vezes eu sinto de um ato que eu fiz. Ou então, eu quero sair de perto dessa pessoa que eu amo, que não me quer mais. Ou então eu não dou conta de me sentir com essa frustração de ter entrado em falência. Tem muita gente também que comete esses atos por isso, por ter tido uma boa condição financeira e em um dado momento a pessoa perde tudo. Enfim, são vários, são vários os motivos, as problemáticas são diversas. Uma coisa que eu lembro sempre é do doutor, estou falando do doutor Aguinaldo hoje aqui. O doutor Aguinaldo para nós é um grande mestre, né? E quem não conhece, não assistiu, assiste. Aguinaldo Vasconcelos no YouTube, tem bastante palestra boa. Pois é, se você está aqui assistindo a gente aqui, não está sabendo de quem nós estamos falando, pesquisa no YouTube, é Aguinaldo de Paula Vasconcelos. Para nós aqui é o nosso grande mestre aqui em São José do Rio Preto. O doutor Aguinaldo já está no alto dos seus quase 80 anos de idade, ele é médico desde jovem, e além de ser uma pessoa muito bondosa, é uma pessoa de grande conhecimento. E ele fala, uma vez eu lembro dele fazendo uma palestra, e a gente assistindo, e ele falou assim, um dado curioso, até entrando nessa parte, né, que a Estela falou aqui, ele falou assim, nunca entrou um pedreiro no meu consultório com depressão. Aí ele foi explicar o porquê. Geralmente pessoas que fazem trabalhos braçais, que trabalham com força, que trabalham no sol, que estão aí na ativa, que fazem exercício, que têm uma vida um pouco mais difícil, as pessoas dificilmente entram em depressão. O excesso de facilidade tem causado isso. Por isso que nós encontramos hoje em dia a juventude aí com essa propensão, e é muito assustador para nós ter notícia de pessoas de 15, 16 anos, 14 anos de idade cometendo esse ato. Portanto, meus irmãos, eu quero falar sobre isso nesse momento breve aqui para alertar vocês todos. Você que tem aí sobrinho, neto, filho, dê uma atenção especial, porque essa juventude está hoje em dia com uma geração com muito mais facilidade do que a gente teve, e portanto eles são muito mais vulneráveis. Todo tipo de vida fácil e vida muito confortável, com muitos sims, né? Não existe o plural de sim, mas eu inventei aqui, pode trazer uma grande fragilidade moral, uma grande permeabilidade espiritual. A pessoa fica muito permeável a ideias nocivas. Então dê atenção às pessoas que se ama, que ainda estão em desenvolvimento, ainda estão com a idade do corpo físico muito pouco avançadas ainda. Aqueles que já adquiriram a casca grossa, né? Já adquiriram aí essa capa como nós, que já passamos por muitas experiências, já estamos com uma certa idade aí, já tem mais dificuldade, né? Mas enfim, as dificuldades do cotidiano fazem as pessoas mais fortes, tanto que você descobre qual que é o continente que tem o menor índice
de acidente da razão, vamos usar esse nome aqui. Vocês sabem qual que é? O continente africano. É o continente que passa as maiores dificuldades do planeta Terra e é o continente onde tem o menor índice desse ato sendo cometido. Qual será que é o motivo? As dificuldades trazem fortalecimento. As facilidades, a vida muito digital, a vida muito vivida em ambiente virtual fazem com que as pessoas entrem numa ilusão de que a vida é uma maravilha, porque tudo que você vê dentro de um aparelho de celular é maravilhoso. Ninguém divulga o dia que está internado no hospital, tomando soro na veia, o pneu do carro furado, o desemprego, hashtag fui desempregado, estou desempregado, fui mandado embora. Ninguém divulga isso. A gente só divulga coisa boa, passeio, viagem. Escolhe uma foto dentre as 15 que tirou para postar. É que nem eu mesmo escolho entre as 15, escolho uma e ainda dá uma melhoradinha, né? Dá uma arrumadinha ali numa manchinha e tal. O mundo virtual é ilusão, gente. Ele é necessário, como nós estamos aqui no mundo virtual, agora vocês estão nos assistindo. Aqui é um mundo mais real, né? Que nós estamos aqui dando a cara a tapa, mas o mundo virtual para os jovens que vivem nessa ilusão de que tudo é perfeito, faz com que as pessoas se sintam assim, a todo momento, com uma necessidade de se compararem. E essa comparação excessiva faz a pessoa se sentir frustrada. E quando ela se vê no espelho de pertinho, ela vê que ela tem manchinhas, que ela tem cravinhos, que ela tem um olho mais baixo que o outro, uma orelha um pouquinho mais torta do que deveria, do que é o padrão, né? Isso traz frustrações, e a frustração tem sido hoje em dia grande causa de acidentes da razão. Portanto, para encerrar nossa reflexão, o Evangelho é muito taxativo em dizer: as ideias materialistas são as grandes promotoras desse acidente da razão. Os indivíduos que dizem que morreu, acabou, estão promovendo indiretamente esse ato. Se você ainda está nessa ilusão de que morreu, acabou e vida que segue, ninguém fica para contar, ninguém nunca voltou para falar, sabe essas teorias? Ninguém nunca voltou para dizer que a morte não existe. Voltou sim. Voltou sim, que o próprio texto aqui, muito, muito bem destacado, diz que existem grandes relatos de pessoas que cometeram esse ato e se dizem muito arrependidas. O livro citado pela Estela aqui, que é talvez um dos mais clássicos da doutrina espírita, Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, traz uns relatos que a gente considera hoje em dia um pouco assustadores, só que o objetivo da obra da Dona Ivone, sem dúvida nenhuma, era fazer com que as pessoas tirassem essa ideia da cabeça. O pavor de imaginar um vale de um suicida, o vale dos suicidas, etc., trazia, na época, um certo pânico para que as pessoas removessem essa ideia da própria cabeça. Mas nós sabemos que, não querendo glamorizar nada disso, nem querer passar a mão na cabeça para que as pessoas cometam esse ato, mas existe sim todo um trabalho por trás, muito sábio, muito coerente, muito ponderado, de uma espiritualidade superior que sabe das nossas fragilidades. Portanto, não se preocupe, todos aqueles que cometeram esse ato estão muito bem cuidados. Mas que isso não seja incentivo para que você cometa esse ato. Você pode ter um revés de um atraso de 500 anos na sua jornada. Um ato cometido contra si mesmo, como por exemplo uma destruição, um esfacelamento do seu crânio, por exemplo, pode demorar às vezes 4, 5, 6 encarnações para que você possa recompor isso. E não adianta, não vai haver providência divina de forma automática. Ninguém vai te dar um crânio novo se você não trabalhar para merecer ele. E esse trabalho às vezes se deve ao longo de muito tempo. Então não duvide de que não é castigo divino. Mas se você esfacelar o seu crânio, você não volta em menos de 500, 600 anos com o crânio totalmente perfeito como você está vivendo hoje aí. Portanto, todo ato contra alguém gera consequências, um ato contra si também gera. Não acredite que é possível você destruir o seu corpo e isso vai ficar barato, vai ficar uma conta barata de ser acertada, porque é a mesma coisa de você usa hoje em dia uma casa que é o seu corpo físico. Portanto, você é locatário dessa casa. Essa casa não te pertence. Esse corpo aí ele foi emprestado. Esse corpo que a gente usa aqui, ele não nos pertence. Ele é apenas, nós somos inquilinos dele. Quem é dono desse corpo é Deus. Se eu colocar fogo na minha casa, eu vou ter que voltar para reconstruir tijolo a tijolo. Se ela cair, o telhado ruir, a parede for derrubada, não vai haver como ela ser reconstruída automaticamente. Tá, eu vou
Tô vendo que as contas estão meio caras aqui, sabe? Essa parede tá meio feia aqui, ó. Então, o reboque ele tá caindo. Essa porta já tá meio apodrecida. Vou tocar fogo nessa casa aqui. Vamos ver se o locatário vem e constrói uma casa novinha para eu viver. Ó, nananina, não acredite nisso. Nós Não não é vamos, justo, né? nós não vamos aqui, gente, passar pano, não. Para ninguém ter essa ideia e achar que é uma coisa bonitinha. Eu vou fazer porque depois eu vou ser homenageado. Ou depois eu volto numa nova encarnação, tudo resolvido. Volta nada, hein? Que fique bem claro isso. Não volta, não. Você vai ter que voltar para reconstruir. Se você colocar fogo na sua casa, é você que vai ter que construir tijolo a tijolo. E isso não vai demorar pouco tempo, não. Não acredite que você, na outra encarnação, vem novinho de novo. Isso não é real. Então, que sirva, assim, de alerta para nós. Não é punição divina, não é puxão de orelha, não é aqui ameaça, não é nada disso. Nós estamos É aqui lei. informando sobre a realidade da vida. Você não constrói nada e você não destrói nada sem que isso tenha consequência. Se você constrói, parabéns, você está sendo construtor, você está promovendo. Se você constrói esperança no coração das pessoas, alegria, elegância, gentileza, você constrói um patrimônio espiritual notável para a sua aquisição íntima. Agora, se você destrói vidas, se você promove a maledicência, a vingança, o ódio, você assassina alguém, ou assassina reputações, pode ter certeza, você não vai escapar das consequências. Você vai ter que ajudar a reconstruir isso tudo. Já viu pessoas que convivem com outros que nasceram com severas deformidades? Você duvida que esses pais, esses irmãos, de alguma forma ajudaram para que a pessoa tivesse chegado naquele estado, tivesse chegado a um momento de autodestruição e que, portanto, voltam todos juntos para ajudarem nesse reparo? Será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Será que isso parece incoerente? Ou será que isso faz todo sentido? Já que nós estamos dentro de uma doutrina de fé raciocinada, será que não é perfeitamente aceitável esse tipo de conduta? Você destrói, você vai ter que voltar para poder reconstruir. É assim a lei divina. Ela não te obriga a fazer nada, mas ela te obriga a colher os frutos das consequências do que você escolheu, de qual caminho você escolheu trilhar. Portanto, meus irmãos, estamos aqui hoje não com um evangelho sombrio, muito pelo contrário, é um evangelho de incentivo à vida, à beleza da vida, a saber que cada existência é apenas um segundo na eternidade, como disse o Emmanuel. A saber que tudo que nós fazemos gera consequência e que nós então possamos promover boas consequências. Jamais coloque desestímulo no coração de ninguém, jamais tire a esperança de quem quer que seja. Jamais aceite as ideias sombrias que às vezes podem vaguear ao seu redor, podem circundar o teu coração. Lembre-se que se você está cansado, pare um pouco, descanse. Se você se sente sobrecarregado, faça uma pausa, vá fazer uma viagem, tire umas férias. Ou então, fique em casa, tire um dia para você, acorde um pouco mais tarde, vai tomar um cafezinho, vai na padaria a pé, vai comprar um pãozinho, vai visitar um parente que faz tempo que você não vê, vai no shopping, dá uma volta, vai assistir um filme no cinema lá, entra lá, eu vou assistir qualquer filme que tiver aqui. Faça qualquer coisa pela sua vida, porque ela é a coisa mais maravilhosa que você vai poder construir e preservar ao longo da sua jornada. Você não vai conseguir escapar da vida, você pode fazer o que você quiser. Nós estamos fadados a viver para sempre. Portanto, não encerre esse ciclo porque você tem alguma dificuldade. Lembre-se que essas dificuldades estão tentando te ensinar alguma virtude. Jamais deixe essas ideias de autodestruição passarem na sua mente. Não aceite a ideia da desistência, da ausência. Nós somos forjados para o encorajamento, para o enfrentamento das dificuldades. Os teus benfeitores espirituais, aqueles que te amam, seus parentes, amigos, querem ter você ao seu lado. Tem um monte de gente que te ama e às vezes pode não demonstrar muito, mas te ama muito. Não se ausente. Não corra o risco de um dia chegar no mundo espiritual
uma sensação de vazio, de impotência, uma sensação de acovardamento. Não aceite isso. Você é muito mais forte do que isso. Jesus disse que o Pai não dá o fardo mais pesado do que o filho possa carregar. Portanto, se você carrega hoje um fardo pesado, saiba que você é muito forte. Se você carrega um negócio mais difícil, se você olha ao seu redor, ninguém está carregando um fardo mais pesado que o seu, é porque você é o cara mais forte que tem aí ao seu lado. Dentro da sua comunidade, você é o indivíduo mais forte. Você não é o mais condenado, não é o menos amado. Você não é o mais perseguido, o mais abandonado, o esquecido, muito pelo contrário. Você é alguém com grande potencial. Use essas ferramentas. Encoraje-se. Siga firme. Como diz o nosso amigo Orson, que eu gosto de repetir sempre. Prossiga. Se estiver cansado, descanse. Se estiver estressado, arrume coisas que te desestressem. Está um pouco desanimado? Procure Deus. As pessoas estão com falta de Deus, não estão percebendo isso. Sabe onde está Deus? Tem muita gente que não gosta, né? Critica as religiões, os religiosos. Deus está ainda muito mais presente nas religiões do que em qualquer outro lugar. Você não vai encontrar Deus indo no cinema, indo no shopping. Você vai encontrar mais Deus nas religiões. E eu falo nas religiões para não parecer bairrista aqui, né? Quer dizer, Deus está só na doutrina espírita? Muito pelo contrário, está em todas as religiões. Se você tem simpatia pela Igreja Católica, entra dentro de uma igreja durante o dia, sim. Geralmente as igrejas ficam abertas durante o dia. Sente-se lá no banco, olhe ali para aquele crucifixo, reflita na imagem daquele que veio doar a própria vida para te trazer essas informações, para te trazer vida em abundância. Dedique-se a refletir um pouquinho, a pausar um pouco a sua vida. Tire umas férias. Deixe de consumir aquilo que te traz desgosto, que te traz estresse. Se a política está te consumindo, sai fora disso, desliga disso, para de ver isso. Deixa a política para lá, deixa coisas que te fazem mal de lado e siga a sua vida. Ela é a coisa mais importante que você pode cultivar. E junto com isso tudo que eu falei aqui, tem as pessoas que estão ao seu redor que precisam de você. Então, para encerrar aqui, que a nossa hora já foi, lembrar de Jesus, lembrar da religião, lembrar dessas buscas, lembrar de tomar sol. Você começou a ficar com medo de sol, não quer tomar sol, não quer sair na rua? Cuidado, vem acenda um alerta aí. Tome sol, beba bastante água, alimente-se de forma equilibrada e saudável, fuja de drogas e bebidas alcoólicas, fuja de pessoas tóxicas, fuja de ideias, de informações tóxicas. Cuide do seu eu. É a coisa mais importante que você pode fazer por você e é o que vai te dar grande progresso, grande evolução, e você vai encerrar sua jornada um dia de maneira digna, de uma maneira honrada. E se tiver que ser um dia através de uma doença, de um acidente, que assim seja, mas que seja através do comando divino, que acione esse botão que vai dar o encerramento aqui da tua jornada. Jamais faça isso por livre e espontânea vontade. Certo, meus irmãos? Mais alguma coisa? Eu acho que falar para o pessoal buscar ajuda, né? Isso, voltando aqui com o nosso... a ajuda que você pode aí falar com uma pessoa desconhecida ou ajuda Isso. no centro, né? Um amigo querido, faz uma prece antes. Eu sei que é difícil falar isso, porque no momento desesperador, você já está todo envolvido por obsessores, mas luta um pouco. Nós conhecemos pessoas muito queridas que participaram da nossa vida e cometeram esse ato. Uma delas assistia a palestra nossa, sentado sempre ali. Aí a esposa falava para nós, né? Falava assim, entre em contato com eles. Ele não falava com a gente e aí cometeu. Pessoa que foi no centro, ali no semeador, sentou, assistiu a palestra. 2 dias depois, cometeu esse ato. Poderia ter chamado alguém para conversar, né? Um centro querido aqui de Rio Preto, semeador. Pessoas que a gente foi fazer evangelho no lar na casa da pessoa. Aí a irmã disse assim, eu vou fazer porque o meu irmão não tá bem. E no dia o irmão não quis ir. Então, assim, busque ajuda. Pode ser vergonhoso o problema que você está passando, mas é muito importante isso, né?
porque gera uma onda na família, nos amigos, atinge todo mundo. Então, assim, que você busque ajuda. Estamos aí, tem o nosso telefone, quem quiser conversar, fique à vontade. Isso, busque as casas espíritas, busque, se falar, não quero saber de religião não, então tá aqui o telefone, ó, CVV 188, 24 horas por dia, você pode ligar de qualquer telefone do Brasil inteiro, gratuito, você pode falar ilimitadamente, vai ter alguém lá que vai te ouvir, não vai te julgar, alguém que vai ouvir o que você tem a dizer e vai te incentivar a vida. Então, Centro de Valorização da Vida, parabéns por esse trabalho maravilhoso, feito há muitas décadas já, nosso querido CVV, e parabéns a todos os religiosos, a todas as religiões que promovem a vida, que promovem essa ascensão espiritual. Certo, meus irmãos? Vamos então no nosso momento da oração, finalizar aqui o nosso tema de hoje. Lembrando que semana que vem o assunto é bem legal também, hein? Ó, bem sofrer e mal sofrer. Será que nós estamos sofrendo bem? Ou será que vale a pena sofrer? Não sofrer não, essa história de bem Será que tem uma maneira de diminuir o sofrimento? Deixar de sofrer, então? Vamos falar disso semana que vem. Já fica aí o convite prévio aí. Agora, então, nós vamos para o nosso momento da oração, né? Hoje você vai ficar, então? Eu já vou, minha Então, mãe já lá. tomou banho, tomou café. Olha que beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, mestre amigo, nós aqui te abraçamos primeiramente com essa sensação de gratidão pelo esclarecimento que o Senhor nos oferece, através não somente da doutrina espírita, através do teu evangelho, mas também da inspiração desses teus enviados imediatos, desses benfeitores amigos, que colocam na nossa cabeça intuições a serem faladas e refletidas, que beneficiem não somente o nosso desejo pela vida, mas também de encorajar os nossos irmãos ao nosso redor. Que possamos ser teus agentes, mestre, na comunidade em que estamos inseridos, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa casa espírita, diante dos nossos irmãos que têm suas fragilidades e que nós também um dia poderemos tê-las, que possamos trazer somente encorajamento e nunca julgamentos, que possamos nesse momento direcionar os nossos bons pensamentos a esses irmãos que estão agora no mundo espiritual, que nós nos recordamos de suas faces, de seus nomes, e que, por conta desse chamado acidente da razão, cometeram esses atos contra si mesmos e são suas próprias vítimas, merecem o nosso carinho, nosso respeito, nosso aconchego, merecem a nossa consideração e jamais o nosso julgamento, a nossa punição, que passe longe da nossa mente entrarmos em julgamento, dizendo que onde já se viu fazer isso, porque a pessoa tinha uma vida maravilhosa. Ora, se ela tivesse uma vida maravilhosa na mente dela, ela não teria feito isso. Quem somos nós para ficarmos julgando? Estamos aqui para amparar um ao outro. Portanto, mestre, nós aqui dedicamos exclusivamente esse evangelho de hoje em favor de todos aqueles nossos irmãos que nós amamos muito, que por um momento convivemos nessa jornada aqui atual e que hoje se encontram na vida maior, com a nossa certeza de que estão aí amparados, estão rodeados de amigos de luz, estão lhes dando encorajamento para novos ciclos que virão, para novas oportunidades de se redimirem e continuarem sua jornada de crescimento. Quero abençoar também, mestre, cada irmão aqui presente nessa corrente do bem, aqueles que dedicam a sua amizade, o seu tempo, a sua atenção a estarem conosco aqui ao vivo. Muito obrigado a cada um. Sintam-se abraçados, com o desejo de que possam encontrar saúde e felicidade nas próprias vidas. Abraçando também aqueles irmãos que nos assistem em outro momento, por terem suas incumbências, suas ocupações, recebam todos o nosso carinho. E aqueles irmãos que vão nos assistir em outro momento, distante desse tempo atual aqui que nós estamos vivendo, recebam todos o nosso incentivo, o nosso desejo de que valorizem a própria vida, porque a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Não há nada superior à nossa capacidade de viver, de amar, de sentir, e às vezes até de sofrer um pouco, por que não? Que as dificuldades da vida não sejam encaradas com pequenez,
que nós enxerguemos que cada dificuldade está trazendo para nós a promoção de crescimento, de fortalecimento. Estamos nos tornando rochas, deixando a fragilidade de uma vida excessivamente confortável de lado e trazendo a oportunidade de crescimento, de endurecimento, mas não endurecimento de indiferença, e sim de encorajamento, para seguirmos adiante, como teus verdadeiros soldados, Mestre, aqueles soldados que não empunham armas, que empunham a paz, que empunham o bem, que impunham a força. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade de estudar esse tema sensível, delicado, mas imprescindível de ser aqui esmiuçado. Desejamos continuar caminhando ao teu lado, Mestre, e te pedimos a permissão para que semana que vem estejamos aqui novamente. Todos nós, com saúde, com alegria, com força, com fé, com coragem. Sempre caminhando ao teu lado, hoje e sempre. E que assim seja.